Poucas pessoas percebem que as ações realizadas nos primeiros 5 minutos após acordar podem prolongar significativamente os anos de vida ativa. É verdade. Com a idade, a manhã deixa de ser apenas o início de um novo dia, transformando-se numa oportunidade preciosa para curar a tensão acumulada, libertar-se da ansiedade e preparar gentilmente o corpo e a mente para os desafios que virão. No entanto, a maioria das pessoas, ao acordar, ou salta rapidamente da cama, ou permanece passivamente em silêncio, sem perceber que este momento pode ser um ritual diário de força e renovação. Este material detalhará 6 práticas simples, mas extremamente eficazes, que podem ser realizadas imediatamente após acordar, antes mesmo de os pés tocarem o chão. Esses hábitos levarão apenas 5 minutos, mas seu potencial é imenso. São capazes de manter o equilíbrio, melhorar significativamente o humor, normalizar a pressão arterial e até promover a saúde cerebral a longo prazo. Cada método proposto baseia-se em sólidos dados científicos, princípios psicológicos comprovados e a rica experiência pessoal daqueles que conseguiram manter a clareza mental, a serenidade e a vitalidade na velhice. Portanto, se uma pessoa de 60, 70 ou 80 anos acorda todas as manhãs sentindo rigidez, cansaço ou esgotamento emocional, talvez esta solução tranquila seja o elo que faltava. Pequenos hábitos, grandes efeitos, é a abordagem que esta narrativa busca. Então, vamos passo a passo. Primeiro, movimentos circulares suaves com tornozelos e pulsos. Entre as práticas mais acessíveis e eficazes que podem ser realizadas nos primeiros 30 segundos após acordar, destacam-se os movimentos circulares lentos com tornozelos e pulsos. À primeira vista, pode parecer insignificante, mas para pessoas mais velhas, essa ação pode ser um fator decisivo entre uma caminhada confiante e uma queda perigosa. Após o repouso noturno, o sangue tende a acumular-se nos membros inferiores. As articulações tornam-se menos móveis, a circulação desacelera e o sistema nervoso ainda está em repouso. Quando uma pessoa, deitada na cama, começa a girar os tornozelos e pulsos, primeiro no sentido horário, depois no anti-horário, ela desperta suavemente as articulações, tendões e até o sistema vestibular, que está diretamente ligado ao senso de equilíbrio. Muitas pessoas idosas não sabem que as quedas ocorrem mais frequentemente não devido à fraqueza muscular, mas devido a distúrbios da propriocepção, a capacidade do corpo de sentir sua posição no espaço. Rotações suaves ajudam a recalibrar esse sentido crucial antes do primeiro passo. Há também um efeito mais profundo. Ao iniciar o dia com um movimento consciente, a pessoa oferece ao seu cérebro uma vitória precoce. Ela lembra a si mesma: meu corpo funciona. A coordenacao está preservada. Ainda controlo minha vida, e não apenas me submeto ao processo de envelhecimento. Mesmo uma ação tão elementar como os movimentos circulares dos pulsos pode reduzir a ansiedade matinal e diminuir o risco de desenvolver sintomas depressivos ao longo do dia. O autor deste material conversou certa vez com uma mulher chamada Svetlana, de 74 anos, residente em Novosibirsk. Ela contava que antes acordava todas as manhãs com sensação de rigidez e tontura. Um fisioterapeuta a ensinou este hábito simples. Em apenas 2 semanas, tudo mudou drasticamente. Svetlana parou de ter medo de se levantar, não precisava mais se agarrar às paredes, e o mais importante, o medo avassalador desapareceu. Ela disse: agora saúdo amanhã, em vez de me tensionar à sua espera. É exatamente essa transformação que esta metodologia busca alcançar. É um sinal pequeno, mas estável, para o corpo. É hora de se mover, é hora de viver, é hora de sentir novamente um apoio firme sob os pés. Segundo, respiração profunda. Antes que os pés toquem o chão, deve-se simplesmente respirar. Não como de costume, não superficialmente e sem profundidade, mas lenta e conscientemente. A inspiração pelo nariz deve ser profunda, expansiva, seguida por uma expiração completa pela boca. Esta sequência deve ser repetida 5 vezes, sem sair da cama. Talvez surja a pergunta: o que uma simples respiração pode mudar? Na verdade, muita coisa. Com a idade, os pulmões perdem sua elasticidade. Os vasos sanguíneos fornecem menos oxigênio aos tecidos, e o sistema nervoso, especialmente nas horas da manhã, frequentemente fica preso no modo lutar ou fugir. A pessoa pode acordar com sensação de ansiedade ou cansaço, sem entender a verdadeira razão. A respiração profunda efetivamente desativa essas configurações indesejadas. Quando os pulmões se enchem completamente de ar, o nervo vago é ativado, enviando ao corpo um sinal suave e calmante. Está tudo bem, você está seguro. Isso leva à redução da frequência cardíaca, estabilização da pressão arterial e desaceleração da produção de hormônios do estresse.
Este simples ato ajuda o cérebro a fazer uma transição suave do estado de sono para a vigília, evitando um pico abrupto de cortisol. Em outras palavras, a pessoa acorda calmamente, e não em estado de tensão nervosa. A respiração também contribui para melhorar o suprimento de oxigênio aos músculos e articulações, o que facilita seu despertar, diminui a rigidez e proporciona uma pequena, mas poderosa, carga de clareza no início do dia. O autor conversou com um homem chamado Yuri, de 78 anos, de São Petersburgo. Ele contava que todas as manhãs começavam com pânico sem causa aparente, uma estranha opressão no peito, pulso acelerado, a sensação de que algo estava errado. Os médicos realizaram todos os exames necessários, nenhuma normalidade foi encontrada, e apenas uma enfermeira lhe mostrou a técnica de respiração matinal. Agora ele diz, é como se eu primeiro alongasse a alma, depois as pernas. Terceiro. Alongamento suave, sem sair da cama. Permanecendo na cama, sentado ou deitado, deve-se dedicar 5 minutos a um alongamento suave de despertar. Não é um treino completo nem yoga no sentido tradicional, mas movimentos simples e tranquilos que respeitam as necessidades do corpo após um longo período de imobilidade. Pode-se começar pelo pescoço, incliná-lo lentamente para a direita, segurar por alguns segundos, depois para a esquerda. Girar os ombros para trás, depois para frente. Levantar ambos os braços, depois abri-los para os lados, como se estivesse saudando a manhã. Alternadamente, puxar os joelhos ao peito. Fazer movimentos circulares com os tornozelos. Tudo isso pode parecer trivial, mas é nesses detalhes que reside a proteção contra lesões, inflamações e até desorientação matinal. O fato é que, após muitas horas deitado imóvel, a circulação sanguínea desacelera. Os discos intervertebrais aumentam ligeiramente de volume. As articulações endurecem, especialmente se já houver artrite. O sistema de equilíbrio ainda não foi ativado. Levantar-se bruscamente, especialmente após os 70 anos, acarreta riscos. É por isso que tantas quedas em idosos ocorrem na primeira hora após acordar. Esses poucos minutos de movimento suave reativam o corpo. O sangue retorna aos músculos. O sistema nervoso se sincroniza com o ambiente. Os proprioceptores, minúsculos sensores nas articulações que ajudam o corpo a sentir sua posição no espaço, são ativados. Se não forem despertados, pode-se facilmente perder o equilíbrio e tropeçar. E, o que é importante, há também um efeito emocional. Todas as manhãs, ao retomar o controle sobre o próprio corpo, a pessoa parece dizer a si mesma: ainda estou aqui. Ainda me movo. Ainda sou importante. Essa mensagem permanece com ela durante todo o dia. Eleonora, de 81 anos, de Kazan, contou que antes tinha medo de sair da cama. Tudo doía, tudo parecia lento e pesado, dizia ela. Mas então seu fisioterapeuta sugeriu um programa simples de alongamento de 5 minutos, exatamente como descrito. Agora ela diz: sinto como se meu corpo me agradecesse por eu não ter desistido. Não há pressa. Ninguém está cronometrando. Estes 5 minutos são meus, e eu os trato com carinho. Quarto. Água morna em jejum. Este é um dos rituais mais simples e subestimados após acordar. Deve-se beber um copo de água morna, não fria, sem aditivos, apenas morna e pura. Este único passo, dado nos primeiros 10 minutos após acordar, é capaz de iniciar uma cadeia silenciosa de processos de cura, especialmente após os 70 anos. Durante o sono, a pessoa passa de 6 a 8 horas sem consumir água. Isso é um verdadeiro jejum para suas células. Pode-se não sentir sede, mas isso não significa que o corpo não esteja desidratado. A desidratação leve na velhice frequentemente se manifesta sorrateiramente. Fadiga, prisão de ventre, névoa mental, rigidez nas articulações. Tudo isso pode ser consequência da falta de líquidos. A maioria das pessoas, ao acordar, logo busca chá ou café, que, ao contrário, agravam a desidratação. A água morna é especialmente útil pela manhã. Ela ajuda a derreter a lentidão matinal no sistema digestivo. O intestino começa a se mover mais facilmente, a bile é liberada mais livremente, os rins e o fígado recebem o impulso necessário para a purificação e, o mais importante, ela desperta suavemente o sistema nervoso. Sem choque, sem picos abruptos de cortisol, apenas uma transição suave e natural para a vigília. Esta prática tem raízes antigas em muitas culturas, especialmente nas orientais e mediterrâneas. Pessoas idosas começavam a manhã com água morna e, talvez, uma rodela de limão. Não porque estivesse na moda, mas porque funcionava. Regulava a digestão, mantinha os vasos macios e limpos, e apoiava a circulação sanguínea sem pílulas ou suplementos.
Valentin, de 76 anos, de Rostov-on-Don, sofria há muito tempo de dores de cabeça matinais e inchaço abdominal. Os exames não mostravam nada, e só depois que ele adicionou uma xícara de água morna ao seu ritual matinal, tudo passou em algumas semanas. Eu era cético, admitiu ele, mas é como se minhas entranhas simplesmente começassem a funcionar melhor. E nisso reside algo simbólico. Antes de permitir a entrada de café, torradas, notícias ou até pensamentos, a pessoa começa o dia com algo neutro, nutritivo e tranquilo, como se dissesse ao seu corpo: vamos começar suavemente. Quinto. Alongamento matinal suave para melhorar a circulação. Para isso, não é preciso academia nem qualquer equipamento especial. Tudo o que é necessário são 3 minutos de alongamento lento e consciente, logo depois de a pessoa se levantar da cama. O objetivo não é queimar calorias ou ganhar massa muscular, mas sim despertar vasos, articulações e o sistema nervoso. Durante o sono, a circulação sanguínea desacelera, e o sangue se acumula na parte inferior do corpo. Para pessoas idosas, isso frequentemente se manifesta como rigidez nos joelhos, costas e pescoço, além de um risco aumentado de tontura ao se levantar. O alongamento matinal age como uma bomba manual que reinicia o fluxo sanguíneo, especialmente direcionando para o coração e o cérebro. Esses movimentos ativam o sistema linfático, o sistema de esgoto interno do organismo. Ao contrário do sangue, a linfa não possui uma bomba própria e depende exclusivamente dos movimentos musculares para remover toxinas e excesso de líquidos. Alguns movimentos de alongamento pela manhã ajudam a prevenir inchaço nas pernas, apoiar o sistema imunológico e reduzir a inflamação geral no corpo. Deve-se pensar nas articulações, tornozelos, pulsos, quadris, ombros. São elas que primeiro perdem a mobilidade com a idade. E são elas que fazem a pessoa se sentir 10 anos mais velha, se não forem cuidadas. Movimentos circulares simples com os pés, levantar os braços, inclinações laterais ao lado da cama. Tudo isso ajudará a se mover mais facilmente durante o resto do dia. A pessoa não alonga apenas os músculos, ela desperta sua mobilidade. Psicologicamente, isso também tem grande importância. Tal ritual matinal envia um sinal claro ao cérebro. Hoje eu não estou apenas sobrevivendo, eu participo ativamente da minha vida. E mesmo essa pequena mudança de mentalidade reduz o estresse, estabiliza o humor e proporciona uma sensação de controle sobre o dia que se inicia. Lyudmila, de 71 anos, viúva de Ekaterimburgo, começou a fazer um alongamento simples de 5 minutos todas as manhãs, levantar os braços, inclinar-se para tocar os dedos dos pés, torções laterais e respiração profunda. Ela disse: parei de me sentir o mecanismo velho que mal ligava. Senti-me real, como se eu ainda fosse dona do meu corpo. Não é sobre flexibilidade, mas funcionalidade. Não é preciso tocar os dedos dos pés ou fazer poses perfeitas. Basta mover-se suavemente e com gentileza. E o corpo agradecerá não só hoje, mas nas décadas seguintes. Sexto. Conexão com o sentido interior antes que o dia comece. Antes de ligar o telefone, antes de ver as notícias ou abrir a lista de tarefas, deve-se dedicar apenas 1 minuto a uma pergunta simples: como quero me sentir hoje? Este pequeno hábito, realizado antes que o mundo exterior distraia a atenção, pode se tornar a ferramenta mais poderosa para a paz interior após os 70 anos. A maioria das pessoas idosas acorda e imediatamente direciona sua atenção para o exterior. Verificam o tempo, ligam a televisão, respondem a mensagens ou folheiam manchetes. Mas no momento em que isso acontece, a mente já está sequestrada. Ela reage em vez de escolher, o que significa que o dia não pertence à pessoa, mas a outra coisa. Em vez disso, deve-se sentar calmamente, fazer algumas respirações profundas, colocar a mão no peito e perguntar a si mesmo: o que tornará o dia de hoje agradável? Não produtivo, não ideal, mas agradável. Talvez seja ligar para um amigo ou sentar-se tranquilamente com uma xícara de café à janela. Talvez apenas a ausência de pressa. Essa clareza devolve a dignidade à rotina diária. No nível psíquico, isso ajuda a transitar de uma existência passiva para uma escolha consciente. E, sem dúvida, a intenção é o melhor remédio para a ansiedade. Quando a pessoa escolhe como quer se sentir, ela não é mais vítima das circunstâncias. Ela é o autor da sua manhã. E isso não é apenas filosofia. Existe uma ciência real que confirma isso. O estabelecimento de uma intenção matinal, mesmo que por apenas 60 segundos, reduz os níveis de cortisol, melhora a resiliência emocional e aumenta a resistência ao estresse em pessoas idosas. Isso dá um propósito ao cérebro. Timofey, de 82 anos, ex-fazendeiro da região de Saratov, contou que começou a fazer isso após a morte da esposa. Ele disse: parei de começar a manhã com silêncio e medo.
Agora eu a começo com uma pergunta e uma esperança tranquila. A verdade é que a paz na velhice não é um acaso. É uma semente que se planta a cada manhã, antes que o mundo a esmague. Conclusão. Com a idade, a paz não vem por si só. Para muitas pessoas, ela se torna ainda mais difícil de alcançar. Mais ruído, mais preocupação, mais memórias e medo sobre o futuro. Mas se uma pessoa tem entre 60 e 80 anos, e ainda está aqui, ainda vive, não mereceria começar o dia com suavidade, e não com caos? Cada um dos hábitos discutidos hoje leva apenas alguns minutos, mas a recompensa é um coração tranquilo, uma mente clara e um dia que pertence à pessoa, e não às exigências dos outros ou à dor no corpo. Ela mereceu isso. Ela viveu décadas suficientes para saber. A paz não é um luxo, é combustível. A paz de que se fala permite desfrutar da companhia de entes queridos, valorizar as alegrias diárias discretas, mas profundas, fazer caminhadas tranquilas ao ar livre, saborear sabores requintados e aquecer a alma com memórias luminosas. É notável que todo esse espectro de bem-estar não nasce de transformações radicais na vida, mas apenas dos primeiros 5 minutos de cada nova manhã. Portanto, quando uma nova manhã chegar e a pessoa acordar, ela deve se lembrar de uma verdade simples. Sua paz interior nasce no exato momento em que ela recusa a pressa agitada e faz sua escolha conscientemente. E esses preciosos 5 minutos são muito mais do que apenas uma contagem de tempo. É uma mensagem poderosa, endereçada ao próprio corpo, mente e até ao futuro, afirmando: eu ainda sou o pleno senhor da minha vida.